Mas como que foi pra você começar a se interessar por futebol? E porque eu vi você falando assim, quando a coisa começou a ficar séria. Como é que foi pra você começar mesmo, assim, a carreira? Eu comecei a jogar futebol com 6 anos de idade. Nossa. Em Pradópolis. Em Pradópolis, que é uma cidade que hoje tem aí quase seus 20 mil habitantes. Na época tinha 10, 12 mil habitantes. Então eu comecei a jogar na escolinha da cidade. Aos 13 anos de idade eu recebi o convite do Botafogo de Ribeirão Preto, né, que se desloca ali, são 30 quilômetros. E com 15 anos a coisa começou a ficar séria, porque a minha família não tinha uma condição financeira legal. Minha mãe, por exemplo, vendia telecena. Estou até fazendo propaganda pro patrão, né? Ah, tá certo, né? Tá Mas certo. vendia telecena na época para poder arrecadar um pouquinho de dinheiro para ir treinar. E ou você trabalha, e dos irmãos, nós somos em 5, né? São 3 irmãs e um irmão, e comigo 5. Todos trabalharam. E meu irmão até cobrava: ô pai, todos nós trabalhamos, só meu irmão que não trabalha. Você era mais novo? Eu sou caçula. E aí eu tinha que escolher. Então eu procurei me dedicar. Na escola não era assim frequente, né? Não era muito de estudar. Você não era bom aluno, não? Aí até uma situação engraçada que meu irmão um dia chegou no meu pai, né? Meu falecido pai, que faleceu há 8 meses. E ele falou: ô pai, olha aí como que a vida é, né? O Cicinho nunca estudou, nunca gostou de estudar e se tornou jogador de futebol e ganha um dinheiro lascado. Eu estudei a vida toda e não ganho nada. Meu pai olhou e falou: mandei você estudar. E aí ele ficou meio bravo, mas galera, estudem, tá? É muito importante. Tem que estudar. Com certeza, mano. Mas tipo assim, você... Desde molequinho você já sabia que você ia ser jogador? Eu nunca tive um carrinho. Pra falar que eu não tive carrinho, na minha cidade, na época, a gente tinha muito carrinho de rolimã. Então, como a condição era bem baixa, então o carrinho era caro. Então, minha diversão era o quê? Futebol. Então, eu ganhava bola de plástico, bola de capotão, ganhava chuteira dos parentes, né? Na época era quichute, né? Então... Você amarrava o cadarço por debaixo da sola? Sim, e o quichute já vem com chulé, já, né? Verdade, eu nunca vi um quichute cheiro, sempre fedendo. Não, ele já vem com mano. chulé de fábrica. Já Eu nunca vem, vi um mano. trem daquele. Só que a gente não vivia sem, né? Quichute, conga. Que dá E popper. por não ter carrinho, nunca gostei de videogame, nada disso. Era futebol, futebol, futebol. Então tinha que virar jogador. Mas você já era... Você já jogava bem desde sempre? Você falou assim: putz, eu tenho futuro mesmo. Eu não sabia que eu tinha futuro, até porque para alguns eu me tornaria um jogador profissional, para outros não, porque eu era muito miudinho, né? Franzino. Eu tenho 1,71 m, mas eu era bem pequenininho. Pra você ter noção, eu assistia programa de televisão, quando eu vi o Nelson Ned, eu corria chorando, que eu achava que eu ia ficar anão. Entendeu? Gente, eu tenho muitos amigos anãozinhos, né? Então não é nada de bullying, nada disso. Mas é porque eu era miudinho, então eu tinha medo. E quando eu cheguei no Botafogo de Ribeirão, por ter uma certa qualidade, o Botafogo começou a fazer um tratamento diferenciado comigo, me dando vitamina, algumas injeções. Então eu dei você uma era muito evoluída. miudinho? Era. Só tinha bola do joelho. Caralho, mano. Só tinha magrelinho, sabe? Bola do joelho, assim. Cara, mas desde sempre como lateral ou você queria ser atacante? Não, atacante. Eu sempre... Meu primeiro treino no Botafogo de Ribeirão Preto, eu fiz 13 gols. no Que teste. isso? Caralho. Eu era atacante. Então eu era muito rápido. E com 16 anos que eu fui pra lateral, porque 3 laterais... O lateral titular, que a gente ia disputar uma competição ali pelo Botafogo, quebrou o braço. Putz. O lateral reserva estava machucado e o terceiro era filhinho de papai. Muito dinheiro, não foi treinar. E aí, na época, o treinador, amigo meu, né, que é da minha cidade, Paulo Egídio, né, jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, falou assim: você já jogou no ataque e no meio campo. Tenta na lateral para mim, que você tem o senso e a noção tanto de atacar quanto defender. E a competição começava em 15 dias. E não tinha jogador. Então eu joguei e fui eleito o melhor jogador da competição, que durou um mês. De lateral. E com 17 anos já fui profissionalizado. Caramba. Em qual time? No Botafogo de Ribeirão Preto. E pra você ir pro São Paulo, como é que foi? Em 2001, eu fui vendido pro Atlético Mineiro. Fiquei 3 anos no Atlético Mineiro. E eu tive um problema judicial com o Atlético Mineiro. Eu trabalhei lá, eu fiquei 7 meses sem receber salário e 14 meses de fundo de garantia. Putz. E aí fui instruído pelos meus advogados para entrarem na justiça, porque eu tinha uma proposta da Rússia.
Tinha uma proposta da Rússia, mas aí quando eu peguei o passe, a doutora Gislaine tinha um bom relacionamento, a doutora Gislaine Nunes, né, advogado, tinha um bom relacionamento no São Paulo, e o meu sonho de criança era jogar no São Paulo, porque eu cresci ali na região de Ribeirão Preto, joguei no Botafogo as mesmas cores do São Paulo, o ídolo do São Paulo, Raí, então eu cresci querendo ser o Raí. E aí, só cresci, tá, gente? Depois passou. E aí, tive a oportunidade de jogar no São Paulo, e foi onde eu optei por jogar. Foi depois do Atlético? Depois do Atlético. E chegou no timinho que tava fraco, né, do São Paulo. Puta merda, mano. Eu lembro desse time. Eu lembro. Não, o Corinthians não ganhava do São Paulo. Mas, Nossa, tipo, a Rússia te chamou, depois veio o São Paulo. Como que foi pra você ir pro São Paulo? Quando eu entrei na justiça, eu fui pra minha casa. Fui pra minha casa e esperei aquele desenrolar, né, da justiça, que durou mais ou menos 1 mês e meio, porque a doutora Gislaine pegava muito firme quanto a isso, e foi numa época que ela tinha acabado de liberar o Juninho Pernambucano do Vasco, então toda aquela polêmica, Gislaine Nunes. E aí eu lembro que eu sentei na minha casa e meus ex-empresários chegaram com 2 empresários russos, um falava inglês, e a casa dos meus pais não tinha nem muro, né? Porque eu não ganhava um dinheiro legal ainda no Atlético Mineiro. E aí eles abriram uma mala com 4 milhões de euros. 4 milhões de dólar. Em espécie? Eu não sei o que era aquilo lá, não sei se era falso, o que era. Eu sei que tinha muito dinheiro empilhado de dólar. Caralho. Agora eu não... Eu sei que tava ali com eles uma maleta preta. E aí meu pai olhou aquilo ali, a gente nem sabia, eles falaram, não, é um contrato que você vai assinar na Rússia, tal, não divulgou o time. E meus empresários pegaram, me levaram pro quarto lá da minha casa e falaram, reuni com meu pai e com a minha mãe e falaram, olha, a gente acredita no potencial do Cicinho. Ele pode chegar à seleção brasileira. Se ele for pra Rússia, vocês vão ficar ricos e nós também. Mas se ele não se adaptar lá porque é frio, vai voltar, ninguém conhece ele no Brasil. Então coloque na balança. E aí nós falamos que não, aí eles aumentaram para 4 milhões e meio. Pô, só que nós falamos não ainda. Você foi firme porque... Não foi eu, foram meus ex-empresários. Sério? Eu, por mim, eu pegava o dinheiro e abraçado dormia com ele. Olha, mas se você ficava, então, eu quero, aceita, porra. Você ficava assim? Mas aí quando eles falaram, né, da realidade e da possibilidade de um acerto com o São Paulo, aí me veio a história do sonho, né? Falei, não, meu sonho é jogar no São Paulo, se eu for pra Rússia eu vou ficar rico, mas não vou realizar um sonho de jogar no time que é do coração. E aí E no São Paulo você também não ganha mal? Não, eu na época eu assinei um contrato com o São Paulo para ganhar 40 mil reais. Só que nessa época eu acertei com o São Paulo, mas só que eu tive proposta de 100 mil reais do Goiás, 120 mil reais do São Caetano, que na época era o São Caetano, e tive uma proposta, parece que de 60 mil do Santos. Caramba, mas eu optei pelo São Paulo pelo sonho, e graças a Deus aí a história... Nossa. Você ficou quanto tempo no São Paulo? 2 anos.